no ar o programa Memórias do Rádio Guarapuavano. Nessa edição, você vai conhecer a história do radialista Mário Luiz. Nós vamos entrevistar Mário Luiz Martins, ele que foi radialista de 1980 até 2010. Boa noite, Mário. Boa noite. Seu Mário, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história. Nome completo, idade, onde o senhor nasceu, um pouco da sua história. Bom, meu nome completo, claro, cidadão normal, digamos assim, é Luiz Romário Vieira Martins. O Mário Luiz, ele surgiu quando eu comecei na rádio, porque eu achava que o nome era muito comprido, né? Então aí eu peguei o Mário do Romário e o Luiz. Então, Mário Luiz, como eu sou conhecido hoje. Atualmente o senhor tem quantos anos, seu Mário? 56 anos. Família, sua história, o senhor é guarapuavano mesmo? Não, eu sou nascido em Paulo Frontin. É um município próximo à União da Vitória. União da Vitória é divisa com Porto União. E é onde eu nasci. Mas a maior parte da minha infância foi em União da Vitória, de onde eu vim. Mas antes de chegar em Guarapuava, teve outras cidades onde eu morei, onde eu passei, por Curitiba, Foz do Iguaçu, né? Então teve uma trajetória. Em Guarapuava eu cheguei em 1979. De uma família de quantos irmãos, seu Mário? Aí eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Somos em 4. Onde que o senhor estudou, iniciou seus estudos? Bom, como eu falei, o começo dos meus estudos foi em União da Vitória, né? E eu formei no 2º grau também. Como que o senhor começou essa trajetória de radialista? É uma história bem interessante, sabe? Porque voltando em União da Vitória, onde eu tinha 10, 11 anos, onde o meu pai, onde ele ouvia muito rádio, né? Então, a nossa Voz do Brasil, né, que até hoje está aí, meu pai ouvia, ele ouvia também muitos programas sertanejos, futebol, através do futebol, que começou a despertar esse interesse por rádio, né, pela transmissão dos profissionais que transmitiam naquela época, porque televisão naquela época era difícil, então o rádio era o grande companheiro. E aí começou a despertar. Como eu acompanhava o meu pai nos jogos, né, do time profissional da cidade, lá em União da Vitória, ao invés de eu acompanhar o jogo, ficar ligado no jogo que estava rolando ali, eu virava para trás e acompanhava o trabalho dos narradores, né, dos repórteres ali no campo. Eu achava bonito, achei bacana a maneira como eles trabalhavam. E eu prestava mais atenção no trabalho deles do que no próprio futebol, né? No próprio jogo que eu ia assistir com meu pai. Então começou aí a já despertar esse interesse pela comunicação. Como que o senhor chegou, então, até as rádios e em que profissão o senhor começou a atuar? Na verdade, eu comecei em casa. Então, no meu tempo, era a tradicional vitrola, né? A vitrola com o disco vinil, onde tinha vários tipos de música e tinha o velho gravador. Eu não lembro, era aquele gravador antigo mesmo, do tempo da fita ainda, da fita cassete. Então, em casa eu montava do meu jeito ali, né? Colocava uma música, pegava um papel, fazia um roteiro, né? Como se estivesse transmitindo na rádio. Então começou aí, comecei em casa. Então eu montava ali, gravava no gravadorzinho ali, na fita cassete, soltava a música lá no toca-disco e inventava um programa ali, um programa musical, uma notícia, o esporte, né? Então eu passava para o gravador aí começava a ouvir. Então, muito garoto, o senhor já iniciou conhecendo um pouco da rádio, inventando, criando histórias, da própria casa mesmo, então. E aí teve muitas trajetórias, né, de cidades, em seguida meu pai faleceu, e a gente mudou muito, né, moramos em Curitiba, moramos em Minas Gerais, e aí quando eu vim para Guarapuava, começo dos anos 80, final de 79, que eu comecei a formar amizades aqui em Guarapuava, eu fui até a Rádio Cultura.
onde tinha um conhecido meu, Sérgio Costa, né? Foi um grande incentivador dentro da minha carreira, onde ele atuava como operador de rádio, e eu ia até a rádio e ficava vendo ele trabalhar ali. E nos intervalos, eu dizia para ele que tinha vontade de trabalhar em rádio. E ele dizia para mim, vai lá, entra na cabine de locução e fala alguma coisa. E eu passava o microfone lá, claro, tudo isso no monitor, fora do ar, né, logicamente. E ele passava lá, eu pegava os papéis da rádio ali, notícia, mensagens na época que tinha, e ficava falando. Aí ele me incentivava, você tem uma voz legal, você tem uma voz boa, né? E foi, e aí formou uma amizade com o pessoal da rádio, e na época o diretor artístico da Rádio Cultura era o Valdemar Garcia, né? Em saudosa memória, um grande profissional também. E eu em casa, um dia ele me ligou, ele perguntou se eu queria trabalhar na rádio, e me chamou. E foi aí onde eu comecei, né? Comecei como operador de rádio, e aí em seguida eu começava a gravar alguma coisa relacionada às mensagens, porque antigamente era difícil a comunicação. Então o pessoal que vinha do interior para a cidade, para se comunicar com os familiares ou parentes no interior, era tudo através do rádio, através das mensagens, né? O senhor tem alguma história legal para contar, interessante, atenção, engraçada? fulano, olha, estou aqui em Guarapuava, cheguei bem, eu retorno às 18 horas com ônibus tal. Né? Era o meio de comunicação mais rápido. Era um meio de comunicação mais rápido e uma audiência muito grande da rádio na época, né? Porque geralmente as mensagens eram passadas ao meio-dia. Então era essa comunicação do pessoal na época, né? Porque telefone naquela época era muito difícil, né? Então era tudo através do rádio. E foi aí que eu comecei, com mensagens, utilidade pública dentro da programação da rádio, já em seguida, isso na AM, né? Na rádio AM. Naquela época FM não tinha ainda. Uhum. E aí que comecei, com mensagens, utilidade pública. Aí pintou a oportunidade de eu ter um programa na época. Não sei se vocês lembram, mas na época do Menudo. Do Menudo, que eu comecei o meu primeiro programa dentro da Rádio Cultura. O senhor já iniciou então na Rádio Cultura AM, a sua trajetória. Isso, começou. E seguiu por quanto tempo até lá? Olha, teve várias etapas dentro da Rádio Cultura, né? Nessa primeira fase, daí começou a FM, aí eu passei para a FM, e uma época eu saí da rádio, voltei, aí foi uma trajetória, entra e sai aí, foi até 2010 por aí. Seu Mário, como que eram dentro das rádios? O locutor operava a mesa já de som ou ele tinha um operador? Não, na época o locutor, né, usava a sua cabine, aí tinha o operador de rádio. Cada locutor, cada programa tinha o seu operador, né? Quer dizer, o operador cumpria o seu horário, digamos, o operador ele começava às 5 da manhã e trabalhava até 11, meio-dia. Aí à tarde era outro, à noite era outra. Então, cada horário tinha operador. E dentro desse período, manhã, tarde ou noite, né, os locutores trabalhavam com esse operador. É um fato interessante porque hoje em dia a gente tem essa junção das funções. Né? Antigamente era mais fragmentado, então cada um tinha uma função específica dentro da rádio, então. Exatamente. Cada um, né, locução, ou, ali na operação, né, técnica, já era outra equipe. Hoje em dia nós sabemos que é muito fácil colocar as músicas no ar, né? Antigamente, como que era essa questão técnica das rádios, seu Mário? Bom, a rádio funcionava assim, operador de som na época, aí mudou para operador de rádio. O operador de som, ele mantinha ali toda a programação musical, programação comercial e também as músicas, né? Como eu falei, no tempo do vinil, ainda não se tinha, eu peguei pouco essa época, mas você não tinha como ouvir se a música estava no ponto ou não. Então tinha que ser muito sensível na mão ali, né? Se achar a faixa no dedo mesmo, não podia tremer. Então era complicado na época. E os comerciais na época era feito no gravador direto, né? No tempo do Zakai ainda. Ou então em cartucho, que depois foi inovando, depois passou para AMD e tal, e hoje é essa tecnologia aí. Por quantas rádios o senhor passou e quais funções exerceu? Olha, deixa eu ver se eu lembro. Bom, eu comecei na Cultura, aqui em Guarapuava.
trabalhei na Cultura, na AM, na FM, passei pela 92 FM e tive umas passadas rápidas, né, com participação em outros programas, pela Rádio Difusora, Rádio Atalaia, né, isso dentro do rádio. Fora, trabalhei em Minas Gerais, né, um período curto, mas tive uma experiência boa, onde essa bagagem foi muito importante na minha carreira, onde eu adquiri mais experiência, mais conhecimento. Trabalhei em Curitiba também, uma época na Antena 1. Trabalhei em Castro, na Rádio Antena Sul. Trabalhei em Pitanga, né? Vizinhos nossos aqui, trabalhei em Pitanga, tive a oportunidade também. E dentro do rádio, eu acho que foi isso, essa que eu me lembro. O senhor trabalhou na 93, na Rádio Cultura. A rádio sempre foi da igreja, né? O senhor já trabalhou em alguma rádio que tivesse no poder de algum político da cidade? Sim, eu trabalhei na 92 FM, né? Que é todo mundo sabe que é de propriedade do ex-prefeito de Guarapuava, família Ribascarli, né? Hoje a família, eu acho que ainda está à frente da rádio, mas é proprietário de rádio ligado à política aqui em Guarapuava 92. As programações da rádio sempre foram liberadas, não teve nada que era seguro pelo próprio dono, por ser político, alguma coisa que fosse contra o interesse? Olha, eu trabalhei mais na parte de entretenimento, né, na parte musical. Não sei a linha jornalística da coisa, como que funcionava, né? Eu fiquei um pouco fora, dentro da 92 FM, né? Como que era definida a programação, seu Mário? Na época ainda da Cultura. No começo ali? Isso. A programação era, digamos, na época, era 80% atendendo o ouvinte, né? Tanto por telefone, por carta, né? O pessoal escrevia muito para a rádio, né? A cartinha, né? Pedindo música. E a programação, um pouco da programação era feita pelo discotecário na época. O rapaz que cuidava lá da seleção de discos, né? Então, principalmente final de semana. Final de semana era uma programação feita por ele para a rádio. Nos programas de entretenimento, programas musicais, ficava a critério do apresentador. Escolher as músicas que ele Como disse, a maior parte era atendendo o ouvinte, né? Por telefone, por carta, né? O senhor sempre trabalhou, então, com o programa de entretenimento? O meu forte dentro da comunicação foi entretenimento. Né? Quantos programas o senhor já fez, seu Mário, que o senhor recorda? Olha, é difícil lembrar, viu? Um especial? Especial, eu acho que marcou mesmo. Teve vários, né? Porque era assim, a rádio ela se tornou uma família, né? Com o decorrer do tempo, você envolvido ali, ela se formou uma família. Então, todo mundo tinha ideias, né? Não eu como apresentador, como locutor, como dono do horário, mas tinha a participação, né, do pessoal que ficava em volta, como eu falei, do discotecário, né, do pessoal da gravadora, né, que tinha gravadora também, da própria direção artística também tinha participação. Então vinha muitas ideias, claro. Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito criativa dentro, porque eu nunca gostei, digamos, de ser apresentador musical, ficar ali dando hora certa, tocando música. Eu sempre tinha que ter algum entretenimento dentro da programação, tanto por telefone, alguma coisa que eu criava. Então, na época, teve Salada Musical, né? Salada Musical era um programa de humor na época, humor dentro do rádio. Então, tinha vários personagens. Então, como eu falei, todo mundo se unia ali. Muitas vezes a gente passava o dia todo na rádio para fazer a produção desse programa. E era feito na hora ou vocês tinham o roteiro todo seguido? Era feito na semana. Né? Seria como se fosse, digamos, um Pânico na Band, assim, alguma coisa assim. Uma mistura de tudo. Uma mistura. Aí tinha Pergunta Maluca, né, que a gente batizou com esse nome de Pergunta Maluca. Ela funcionava assim. Como na época não tinha telefone celular e raramente algumas pessoas tinham o telefone, o que a gente fazia? Era apresentado aos domingos, né? Jogava, por exemplo, o Cúmulo do Azar. Qual é o Cúmulo do Azar? Claro, nisso tinha a premiação para a resposta mais criativa e a mais engraçada. Então, o que a gente fazia?
tinha um pessoal que ia para 15, onde o pessoal chama de bobódromo ali, né? Então, quando não tinha telefone, pegava papeizinho assim, e entregava o pessoal que ficava rodando ali, desfilando ali, né? Na 15, eu não sei se tem hoje ainda essa passeata ali, mas faz tempo que eu não passo. Agora já diminuiu bastante. Então, o que? Lançava a pergunta no rádio e o pessoal que estava ligado ali pegava o papelzinho, respondia a pergunta, anotava a placa do carro, né? Por exemplo, placa AXY6836, diz que cúmulo do azar é tal coisa, né? Então, através desse papelzinho da placa, a gente sorteava o prêmio para a pergunta mais criativa. Essa era a pergunta maluca que nós lançávamos na época. Mas o que realmente marcou na época, para mim, foi a criação do Clube Corujões. O Clube Corujões, ele teve 2 fases dentro da rádio, né? Onde era a participação, digamos assim, 100% de participação era conversa. Né? O programa ele começou com 2 horas, depois ele passou para 4 horas, e dentro dessas 4 horas, dificilmente eu tocava 2 músicas. Então, eram 2 linhas telefônicas no ar, onde as pessoas se conheciam. Funcionava como redes sociais hoje, né? O antigo MSN, o bate-papo, né? Hoje o WhatsApp, e assim vai. Então, as pessoas se conheciam. E aí o programa ele criou uma linha assim que a audiência foi lá em cima, né? O pessoal participou mesmo. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da Andréia Madonna. Dentro do Clube Corujões surgiu personagens, né? Então, como as pessoas se conheciam, começou a aparecer personagens. Andréia Madonna era uma participante, né, do programa, onde ela sabia tudo da Madonna. Ela sabia quantos discos a Madonna tinha, qual o perfume que a Madonna usava, tudo. Você não imagina o que ela sabia da Madonna. Então, nessa participação dela na rádio, eu sempre pedia para que ela contasse alguma coisa da Madonna, e ela começou a contar. Então, o fato interessante é que... Mexeu com o imaginário das pessoas. Me deu, assim, um clique, assim, de caramba, eu vou criar um personagem da Andréia Madonna. E aí eu comecei a brincar no ar. Toda vez que ela participava, eu dizia: quem vai participar comigo agora? Andréia Madonna, essa loira de 1,75 m, olhos verdes, sabe tudo na Madonna. E começou a criar aquela expectativa para todo mundo querer conhecer a Andréia Madonna para ver se realmente ela parecia com a Madonna. Então, dentro do programa, a gente realizava gincanas, festas, encontros, né? Tem um registro aí de uma foto, né? Onde a gente se reunia no antigo Flash Pizza Bar. Eu acho que quem é da época lembra do Flash Pizza Bar, os encontros dos Corujões eram feitos lá. Então todo mundo ia na festa, não por causa do encontro, eu queria saber, Mário, cadê a Andréia Madonna? Eu queria registrar também um grande parceiro nosso desse programa, é um empresário da cidade, né? Ele tem uma relojoaria na cidade, que é o Zé Carlos. Então ele abraçou a ideia do Clube Corujões e formou um clube mesmo, viu, Nelly? Formou um clube. Na época, tinha 1.500 sócios, né? Que a gente confeccionou as carteirinhas, então cada um tinha a sua carteirinha. Aí tinha desconto nos encontros, poderia entrar nas festas e tal. A gente fazia viagens também, gincanas, tudo, através da carteirinha do clube. Movimentava as pessoas mesmo da época, né? Então, o registro, 1.500 por aí. Agora, fora aqueles que participavam do programa e nunca apareceram, que eu nunca conheci também. A gente sabe que hoje em dia é muito fácil com a internet mandar uma mensagem, pedir uma música, mas antigamente como que eram os telefones, os orelhões, os famosos orelhões? Dentro desse programa, o tempo do telefone era na base da fichinha, aquela fichinha, né? Então, o programa, para você ter uma ideia, o programa começava às 10 da noite, né, às 10 da noite, e aí tinha a Voz do Brasil das 7 às 8, o pessoal ligava às 7 horas da noite para esperar na linha para participar do programa. Então é interessante que quando alguém conseguia uma ligação para o programa, era uma festa. Porque, como eu falei, na época telefone poucas pessoas tinham, né? Então o que o pessoal fazia? Cada turma de um bairro se reunia numa casa, tá? Então ali era 20, 30 pessoas por causa do telefone, para conseguir ligação. E era interessante que era o bate-papo do dia a dia, era papo de escola, era papo familiar,
era abraços, né? Então, na época, você mandava abraço para a pessoa, então tinha participantes que demorava 15 minutos, 5 minutos, mandando abraço. Eu até brincava dentro do programa, eu dizia assim, que eu tinha o chavão, né? Dizia assim, debulha a lista. O debulha a lista era para a pessoa mandar os abraços que ela tinha relacionado ali na sua lista, né? Então eu dizia assim, ó, enquanto você debulha a lista, eu vou tomar um café e já volto. E a pessoa ficava lá. Quero mandar um abraço para fulano, para minha prima, para o meu irmão, papai. Né? Era uma relação muito íntima também com o locutor, uma relação muito próxima, né? Isso. Como que se estabelecia? Quem era o locutor? Quem era o radialista daquela época? Era eu. E era famoso? Era convidado para festas? Como que era essa imagem? Olha, era bacana, porque tinha muitas vezes que na verdade, eu sou uma pessoa muito quieta, reservado, sou tímido, na verdade. Né? Então, as pessoas chegavam na rádio e queriam conhecer, né? O Mário Luiz, o locutor no horário do Clube Corujões. Eu estou citando o Clube Corujões porque foi a época mais marcante dentro do rádio, tanto para mim como para a cidade. Hoje, eu encontro pessoas que eu não conheço mais, então me encontro e diz, ô Mário, do Clube Corujões, nunca esqueci do programa. Então, é legal lembrar disso. Muitas pessoas vinham até a rádio porque o programa era à noite, então uma época teve até um certo atrito com o pessoal da rádio, porque era da igreja, a rádio é da igreja, então era um tumulto, né? Muita gente, o pessoal deixava de ir no colégio para vir na rádio, participar na rádio, então era filas, né? Muita gente. E... Fazia uma aglomeração. Exatamente. Para conhecer o senhor, quem era. Conhecer. Claro. Conversar com aquele já que falava pelas ondas da rádio, né? Isso. Falar pessoalmente. Vim conhecer. Tá? Muitas pessoas olharam assim, nossa, é você. Entendeu? Porque faziam no imaginário pessoas diferentes, né? Porque só conheciam pela voz do senhor. Então... Eu não imaginava que era você pela voz, né? E pediam um autógrafo, né? Então era muito bacana, sabe? Era um trabalho, assim, muito gratificante O também. locutor era um ídolo, poderia ser visto como um ídolo na época. Exatamente. Era um artista. Era o artista da época. Era bacana. Quem eram os ouvintes daquela época do programa, principalmente do Clube Corujões? Era uma mistura, né? Tanto jovens como mais adultos. O que chamava atenção nessas participações, como eu falei, que o pessoal se reunia nas casas, era legal a participação dos pais. Dos pais. O pai e a mãe participando, eles falavam também. Eles entravam em brincadeiras também. Muitas vezes eu brincava, fazia uma gincana entre bairros, né? Bairro tal contra bairro tal. Né? Perguntas gerais, né? Conhecimentos gerais. Então os pais participavam também. Todo mundo, então, se reunia para ouvir o programa? Do jovem até o mais velho. Até o vovô? Isso, participava o vovô, a vovó, era muita gente. Havia naquele período uma rádio considerada modelo em que todos os radialistas queriam trabalhar? Acho que não. Na época era uma briga muito grande por causa da audiência, né? Desde o tempo da AM, depois para a FM. A Cultura talvez ela saiu um pouco na frente porque ela foi a primeira a implantar frequência modular na cidade, né, que é o FM. Mas eu digo assim, que não tinha uma rádio modelo. Eu acho que era mais a criatividade de cada rádio para manter a audiência maior. Mas eu acho que todas na época era uma briga danada. Você se recorda de mais alguma história curiosa que possa contar para a gente? Das rádios guarapavanas? Tem alguns, né, que aconteceu comigo mesmo e depois a gente sabe de muitas histórias de rádio, né, com as pérolas do rádio, né, que são inesquecíveis, né, então é muito legal, teve muitas. Quer que eu cite alguma? Quero sim. Uhum. Não, comigo então, comigo aconteceu... Porque na época que eu falei, né, você ficava concentrado ali com o fone e ficava concentrado na programação, no que você ia falar e cuidar da parte comercial também, os comerciais que sairiam no ar. E uma dessas vezes, a secretária da rádio, ela veio e trouxe 2 papéis, né, para falar durante o programa. E aí eu, ali, concentrado, eu peguei e olhei o papel, né? Leio os 2 papéis, eu vi que uma era uma nota de falecimento
e a outra era um Vendson Fusca anos 79. Aí eu concentrado com o fone ali, isso na FM. Aí veio o locutor da AM e eu vi que ele mexeu. Ele mexeu ali. Misturou os papéis. Misturou os papéis ali e saiu. Como eu não, né, só vi ele por ali, não falei mais nada. E entrei no ar. Entrei no ar, dei a hora certa, em Guarapuava, tantas horas, e bem sério. Nota de falecimento. E puxei o papel. Quando eu ergui assim, era a nota do Fusca 79. Para vender o Fusca ano 79. Aí a rádio ficou fora do ar uns 15 segundos, assim. Eu, como já tinha falado, nota de falecimento, eu dei a hora e, com pesar, noticiamos o falecimento de fulano de tal. Horário e sepultamento a ser designado. O senhor buscou da memória? Fechei o microfone, baixei a cabeça, digo, caramba, e agora? Aí toquei uma música. Para quebrar aquele clima. Aí fui na M, peguei a nota de falecimento, voltei, aí entrou a nota. Dei a notícia certa. Essa é uma que aconteceu comigo. Aí tem várias, né, de companheiros e outras rádios também. É incrível. Era um meio de comunicação famoso, né? Então, a televisão também estava tomando seu espaço, né? Mas a rádio ainda era muito ouvida pelas pessoas, principalmente aqui no interior, né? O que saía de mais engraçado eram as mensagens, né? Eu acho que tem companheiros também que têm essas passagens e quando a gente encontra, quando dá a oportunidade de a gente se reunir e comentar sobre isso, relembrar o tempo da rádio, é muito engraçado, né? Mensagens, por exemplo, o pessoal vinha do interior, passava a mensagem, né? Ele vinha visitar a mulher que foi operada e, na época, comprava tripa, né, para fazer o tradicional chouriço, né? Então, ele dizia, fulana passa bem e as tripas seguem pelo ônibus, né, às 18 horas. Então, fatos interessantes que acontecia. Agora, você imagine você passando uma mensagem dessa. Então, tinha um companheiro meu, o Joel Santos, que eu apresentava a mensagem com ele, então quando caiu uma mensagem dessa, ele começava a rir e não parava mais. E aí tinha que se controlar. Ele deitava na mesa e chorava de tanto rir. E aí um tinha que segurar a onda ali, né? E aí como que você ia conseguir seguir com as mensagens? Uma coisa séria, né? Uma mensagem séria. Tá. Então, muitas vezes fazia sinal para o operador lá, corta, porque não dá mais, né? Solta uma música aí. Então, fatos interessantes assim que acontecia dentro da rádio. E aí tem várias, né? Nossa, tem bastante. Tem umas fotos aqui muito interessantes. Eu gostaria que o senhor contasse principalmente a história dessa aqui, que chamou muito a minha atenção. Dessa foto aqui. Você vê, essa época aí tinha um povo se revelando aí, né? Essa aí é toda a imprensa aí, todo o pessoal de rádio reunido numa ação social que a gente realizou na época do Guarapuava Esporte Clube. Nessa época aí que você perguntou, onde o radialista era como artista, todo mundo queria conhecer, então surgiu a ideia de realizar um jogo de futebol. Então qual que foi a ideia maluca aí? Reunir os radialistas, todos vestidos de mulher, contra a Câmara Municipal da época, com os vereadores lá de paletó, gravata, sapato de calção, não lembro, de calção, eles de paletó e gravata e os radialistas vestidos de mulher. Até a gente consegue ver aqui no cantinho, né? Isso, tem um vereador ali, de paletó e gravata. O ingresso para ver esse jogo era 1 quilo de alimento, e esse alimento a gente destinava a instituições aqui da cidade, né? Entidades. E esse era um mecanismo para chamar a atenção das pessoas, então para que elas viessem assistir os jogos. Claro, venha conhecer, venha ver esse jogo super engraçado aí, e você doa 1 quilo de alimento e você vai ajudar uma entidade, então era muito bacana. E também de conhecer a equipe que formava, né? Os radialistas, os técnicos. Eu não lembro quem que está aí, mas são radialistas, alguns já falecidos, né? Outros ainda em atividade, uns já pararam também, mas é o pessoal que realmente fez sucesso na época. Aqui em Guarapuava o senhor já iniciou num período também
um caos no nosso cenário brasileiro, né? Que foi a ditadura militar. O senhor pegou o final, né? 1981, quase o final ali da ditadura. Como que funcionava a questão da censura aqui em Guarapuava, no interior do estado do Paraná? Era duas censuras, vamos dizer assim, que a emissora, ela tinha uma linha, né, de censura porque era uma rádio da igreja, né, era uma rádio da diocese, então músicas assim com letras mais obscenas, vamos dizer assim, não deixava tocar. E quanto à censura, eu peguei pouco essa época, muito pouco. Eu peguei a fase, como o meu trabalho era musical, muitos discos na época eram de vinil, eles já vinham com a faixa que não poderia tocar, censurada, né? Proibido a execução, já vinha riscada. A faixa do disco já vinha riscada. Então já vinha da fábrica, digamos assim, aquela música lá que não poderia tocar. Mas de ditadura eu não posso dizer, porque eu atuei pouco na área jornalística, mas na área de músicas e entretenimento, mas o que eu lembro da ditadura ainda era a faixa do vinil riscada ali que não poderia tocar. O senhor sentiu mais o impacto então na área cultural, né? Exatamente, que era a parte da censura das músicas, que não poderia ser veiculado, né, para as pessoas. Como eu falei, como a rádio tinha o cuidado da censura deles também, então todo o disco que chegava até a emissora passava por uma triagem para ver qual música que poderia tocar ou não.